vivo já aqui, hein? Quero saber como é que eu faço pra gravar. Oi, Camila, artigo 5º, Elaine, os amores. Vou convidar aqui nosso ilustre convidado. Não. Deixa eu ver aqui como é que... Esperar algumas pessoas entrarem aí, mais pessoas entrando. Dá pra você baixar o volume um pouquinho. Aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu chamo o Lucas. Acho que quando ele entra aí, ele... Ah, o Lucas solicitou. Olá, Entrou. Oi, Lucas. e Aguardar aí? umas pessoas entrarem aqui. Tá, consegue me ouvir? Estou te ouvindo bem. Tá. Sabe como é que a gente grava aqui, Lucas? Você que já está mais experiente do que eu. Quando finalizar, a Ah, live tem exatamente 1 hora. O Instagram não vai permitir que fique mais do que 1 hora. Então, ele vai aham. encerrar automaticamente e vai interromper a gente. Aí você publica. Aí você e vai pedir pra Ah, você publicar. Aí quando você publicar, você vai conseguir o link, vai conseguir deixar aí no seu perfil para a galera ver depois, quem não conseguir acessar, tá? perfeito. A Bia entrou aqui também. Bia lá do Imagens em Áudios, né? Um grupo que o Lucas já participou. Quem não conhece, é um grupo seleto que eu consegui entrar nesse grupo. Tá no grupo do Que Mais, tem áudio, é? tô no grupo lá, consegui entrar. Obrigado, queria. Que é um grupo, para quem não conhece, aqui é um grupo bem seleto, é um grupo que a Bia coordena, que Uhum. tem tem responsabilidades, então realmente só entra naquele grupo quem assume compromissos e é uma ajuda mútua, né, Lucas, lá. Eu Uhum. mandei muito áudio lá, enchi o saco do pessoal e foi muito bom. A galera me ajudou muito na fase oral. O Uhum. grupo tinha um apoio também emocional e deu esse livro também que vai sair, que a Bia está coordenando, né? Que juntou, né? Um livro Uhum. de raios, né? Que a gente participava Uhum. também desses grupos de raios, que foi uma ideia dela. Então, Uhum. o grupo é super top, super top. Seus áudios estão eternizados lá no nosso material nos drives. Quem tem acesso a esses drives, antes que me perguntem aqui como que entra, realmente tem só indicação. Então tem que É, só por indicação. E guardar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Agradecer, Lucas. Uma honra, assim, estar você aqui. Eu sei que hoje você trabalhou muito. Hoje de tarde a gente ainda se estou falou. trabalhando. Ainda está Parei aqui. trabalhando? Ainda estou trabalhando. Parei aqui, tô com uma sentença pendente, umas decisões ainda para revisar, mas aí vai Aham. ficando tudo. Já Ai, que... pausei por hoje. E é bom que e é bom também você falar isso, que uma das perguntas que eu quero te fazer é isso, né? Que como que a gente como que desmistifica aqui o cargo em si, né? As pessoas pensam que romantizam muito o cargo, você é juiz, você é Uhum. estrela, e na verdade depois eu não vou trabalhar, vou viajar pra caramba, minha vida vai normalizar e eu vou deixar minha vida de concurseiro, meus sábados, domingos e feriados, eu vou aproveitar. E não é assim, né, Lucas? Você tá aí o sábado inteiro, como eu te falei, de tarde a gente se falou, Lu, eu tô aqui trabalhando, mas 8 horas eu apareço, né? Então, Com certeza. é Compromisso muito é importante. compromisso. E vou falar só um pouquinho antes de começar a dar a palavra para você, Lucas, um pouquinho dos bastidores da aprovação, porque é a primeira live que eu estou fazendo, você é meu primeiro convidado. Na verdade, eu estou Sério, que fazendo honra. Que honra, Luana. seríssimo, seríssimo. Nossa, que honra. E É. foi assim muito legal você ter sido meu primeiro convidado, porque os outros meus dois convidados, acho que a gente vai dar uma continuidade numa história. Aham. Primeiro porque eu tentei convidar assim, pessoas com história bem diferentes para a gente entender que não é um roteiro da aprovação, e sim os Uhum. bastidores da aprovação, que não existe um caminho único para se chegar à aprovação, cada um tem sua história e você vai falar bem sobre isso. E é Uhum. legal você ser o primeiro porque você passou muito novinho. E eu, na sequência, venho com a Andréia Tonin,
não sei se você conhece, é uma promotora de justiça que também as pessoas gostam muito dela. Ela tem uma história também que ela levou um pouquinho mais de tempo, 6 anos para passar. E desde o início ela achava que fosse passar logo. E depois eu finalizo com o Paulo Pantuza, que passou aos 45 anos de idade, pai de família. Então a gente vai realmente seguir uma sequência. Você, uma pessoa que passou muito novinho e que é muito legal, porque tem muita gente que me segue, que está terminando a faculdade. Eu tenho pessoas aqui da minha rede que tem 20 e poucos anos, que está terminando mesmo, está ainda vendo o que vai fazer da vida. Então acho que as pessoas vão se identificar com você. Sigo na sequência com a Andréia, com pessoas que vão se identificar com ela, e outras pessoas que vão se identificar com o Paulo Pantuza, que passou aos 45 anos de idade. Para a gente conseguir ver que cada um tem uma história, tem uma realidade, e eu espero de coração que as pessoas se identifiquem e ajudem um pouquinho. Se a gente tocar no coração de uma pessoa, às vezes um detalhe, né, Lucas, que você fala, que a pessoa, poxa, eu vou passar a adotar esse método. E faz diferença. E às vezes esse método que ela vai passar a adotar que vai fazer ela sair de uma pontuação da primeira fase ou passar nas discursivas que não está conseguindo passar por muito pouco. A gente sabe que tem muita reprovação por 5 décimos, 1 décimo, enfim. E sem mais delongas, eu queria que você contasse um pouquinho, acho que já chegou um pouquinho de gente aí, depois vai ficar gravado, as pessoas vão vendo. E eu queria que você contasse um pouquinho de como que surgiu essa ideia de concurso sua, de fazer concurso, os cargos que você foi aprovado antes. Conta aí, a palavra é sua. Tá. Bem, primeiro eu acho que, falando da minha experiência, né, eu acho que o interessante é que, com seus próximos convidados, as pessoas têm que entrar numa caminhada de autoconhecimento. Então, pegar em cada depoimento, assim, pedaços de traços ou de jeitos que, isso aqui eu me identifico, isso aqui eu me identifico, e pegar da história de cada um e você aprender nessa caminhada de autoconhecimento, de autoidentificação, de busca da identidade de concurseiro, né? Que tipo de concurseiro você é, porque isso faz muita diferença. Para mim, funcionou um período meio traumático da minha vida, na verdade. O que aconteceu? Meu primeiro cargo foi como especialista em regulação na ANP. Eu tive aprovação no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no cargo privativo de bacharel em Direito e na Agência Nacional do Petróleo. Aí, por questão do salário, eu escolhi a ANP. Mas por que isso aconteceu? A minha mãe, na época, ela estava passando por um câncer de mama, e aí o médico tinha dado um diagnóstico de 3 meses de vida. Acabou que, graças a Deus, não se... Ela quase foi, mas não foi. Tá até hoje, aí, graças a Deus. Então, eu me vi numa situação de medo, faltava ainda um tempo para me formar. E aí eu tentei antecipar todas as matérias, e aí acabei me formando em 4 anos, e eu me inscrevi em todos os concursos que tinham. Eu não tinha essa ideia de escolher concurso. O concurso iria me escolher, eu precisava de renda, e ao mesmo tempo eu também estava distribuindo currículo para advogados, e era difícil eu conseguir emprego, porque os escritórios entendiam assim, se ele está fazendo concurso, não vai ficar. Então, acabava que também me dificultava conseguir ir para a iniciativa privada. Uhum. E os salários iniciais também são muito desanimadores na iniciativa privada, né? Ainda mais quando você sai da faculdade, assim, sem nenhuma especialização, sem nenhum treinamento, né? Sem nada. Então, tava naquele turbulento, assim, era muito turbulento aquele período da minha vida, em que eu tava tentando, era sempre indo no hospital do câncer, assim, minha mãe passou por 5 cirurgias, foi câncer de mama e tal, e eu lembro que eu estudava, virava à noite, assim, lá eu estudava dentro e aí eu consegui, e aí o que acontece? Antes de me formar, eu acabei não conseguindo me formar com 4 anos, mas o diretor não deixou eu antecipar o estágio probatório, que era a matéria que faltava. E aí eu entrei com recurso na reitoria, e o recurso saiu meio que em cima da hora, meio que uns 3 meses faltando para o semestre. O recurso provendo que eu terminasse a faculdade, né? E aí eu acho até que gerei esse precedente, porque depois outras pessoas foram se formando mais cedo e tal. E daí eu comecei a ficar louco, porque surgiu assim, agora que eu vou me formar então, eu tenho OAB para me inscrever, eu tenho que me inscrever, também meio que me inscrever em cima da hora ali, tenho que me inscrever nesses concursos e tal. E aí, como é que eu estudava naquela época? Eu não tinha dinheiro nem nada assim para ficar fazendo um curso. E esses concursos eram concursos que eu chamo de atípicos, né? Que não são concursos
que a pessoa geralmente estuda. Por exemplo, não é uma defensoria, não é um delegado, não é uma magistratura que tem, digamos, editais parecidos e você vai acompanhando. Uhum. Então, eu pegava o edital, eu basicamente batia o olho ali, e como eu fazia muitas provas, eu geralmente tinha uma 2 semanas para estudar para aquele edital específico. Então, eu bati ali o olhar nas coisas que eu já tinha visto, eu já sabia, e o que eu nunca tinha visto, eu jogava no Google, o tópico do edital, e lia tudo sobre o assunto que eu achasse no Google, e as leis Uhum. que eu nunca tinha visto falar, eu lia 1, 2 vezes, na semana mesmo, para tentar decorar mesmo, entender a lei e fazer o Fazer a concurso. prova, e fazer a prova, para fazer a prova. Isso, fazer a prova. E aí nessa teve, eu acho que Deus colocou isso na minha vida, mas eu tive a sorte de passar nesses 2 primeiros concursos que eu fiz, que foi a NPI, e a NP eu já passei. Aí isso me deu uma acalmada, e aí eu tive em 2013, como eu já tinha essa aprovação, e a posse estava marcada para novembro, eu tive um ano meio que sabático ali, que eu fiquei só focando na minha mãe, só focando na recuperação dela. Tava vendo, lembro na época, vendo Cravo e a Rosa, novela preferida dela, eu via de tarde com ela. Então foi um ano que eu quase não estudei. E aí eu voltei a minha meta em 2014, que eu saí da Uhum. faculdade, na verdade, querendo a Defensoria Pública, né? E aí Uhum. eu estudei para a Defensoria E sempre Pública. foi Defensoria Pública da União? Você foi defensor público da União? Sempre foi União ou era Estado e virou União? Na verdade, sempre foi defensor, né? Entendi. Não tinha. O que aconteceu, né? Acabou que o meu trabalho. Porque isso acontece. No meu trabalho tinha hora, tinha que bater ponto, né? Então Uhum. eu tinha 9 horas ali, porque era 1 hora obrigatória de almoço e eu tinha 8 horas de trabalho. Então, eu acabei me deparando com uma matéria de petróleo, acabei me deparando com matéria de ambiental muito forte, de econômico muito forte, financeiro muito forte. Eu, basicamente, era parecerista de notas técnicas também, trabalhava com mandados de segurança. Então, meu Uhum. trabalho me levou para a área federal, meu primeiro trabalho. Porque, além de Entendi. eu me apaixonar pela matéria, e fiz meu mestrado no que eu trabalhava na época também, Uhum. por conta disso, eu acabei, logicamente, estudando no meu trabalho, por isso que eu falo que o trabalho ajuda também, no meu trabalho para a área federal. Porque, se você for pensar, na área estadual não vai cair direito econômico, direito financeiro, o direito ambiental não cai tão forte. Não cai. Então, eram as matérias que eu lidava. Uhum. Eu lidava por trabalho, então, que eu sabia muita coisa, assim, direito tributário federal, que eu trabalhava Uhum. bastante. Então, acabou que isso me levou para a área federal, meu primeiro emprego. Olha, só assim, 5 minutos a gente consegue, aí para quem entrou agora e para quem já está acompanhando, consegue tirar muita coisa. E era exatamente o que eu queria, assim, nessa live, sabe? Uhum. Não tô terminando a live, não, tô começando. Eu só tô querendo dizer que em 5 minutos a gente já viu que a pessoa que tem outro doente na família, às vezes ganha força para que. Foi o que você falou, se foi um momento de desespero seu, você falou, vou perder minha mãe, eu preciso me autossustentar e eu não tenho emprego, eu vou fazer o quê? Vou largar a faculdade para estudar? Então foi um momento de desespero, você viu o concurso público como Luana Maravilhosa. Não sei. A pessoa elogia, ó, eu já até paro aqui, ó, Luana Maravilhosa. Então você dentro daquela situação que muita Sim, gente, né? Aí cada um, não tô criticando, cada um vai levar a sua vida do jeito que sim, entende. Mas o que eu acho legal isso, né? Você, olha, eu tava numa situação com a minha mãe, eu podia ter optado por largar a faculdade, arrumar um emprego, mas não. Eu falei, não, peraí, eu preciso estudar, me autossustentar, e você correu ali atrás disso, né? sim, E uma outra informação também que eu acho muito importante, você estudou trabalhando. Porque sim, foi. E, e aí, Inclusive, na estudou verdade, como? eu saí. No O meu almoço? planejamento, Luana, o meu planejamento na época era fazer Emerge, que são 3 anos, né? E na Aham, época eu estava inscrito na Amperge. Eu fiz o aham, curso do IOSH uhum, durante um semestre, eu fui monitor da Patrícia Gliosch, que é a promotora do Rio, e aí ela me sei. deu uma bolsa, e eu fiz esse curso aos sábados durante um semestre, aí e fazia Amperge durante, eu acho que, Uhum, a noite. E aí, quando eu consegui o do reitor essa antecipação e eu vi que eu tinha que fazer muito crédito, e eu tinha que estudar nos concursos focados, que não era esses, digamos assim, que eu chamava de concurso escada na época, mas que muitos amigos meus ainda estão lá, o salário é ótimo porque vai progredindo, tem gente ganhando salário ótimo lá. uhum.
inclusive um amigo meu lá já estava no Ministério de Energia, então assim, já era uma carreira final para muita gente. Eu tinha esse desejo de ser defensor, né? Uhum. Então, eu acabei sendo, assim, passando por isso. Eu sempre trabalhei, sempre estudei, e larguei, Nossa, tive que maravilhoso. largar os cursos preparatórios, entende? Para poder Uhum. estudar nos universitários. Uhum. Perfeito. Nossa, eu até engraçado isso, porque eu tô sabendo dessa história agora, assim, do Lucas, que a gente olha o Lucas novinho, com a carinha bonitinha, você fala assim, não, esse menino sempre nunca trabalhou, nunca precisou trabalhar e ficou estudando. Ah, passou, passei, assim, nem estudei direito, mas não. E é o que. E as pessoas vendem essa imagem, né? Não sua, né? Mas do mundo dos concursos. Ah, tem gente que passa com muita facilidade. Mentira, né, Lucas? Tem que estudar. Ainda que você tenha facilidade, você tem que se virar nos 30. Foi o que você falou. Ah, peraí, eu vi o edital aqui. E aí até uma outra pergunta que eu quero te fazer. Você sempre esgotou o edital ou não? Você já foi para a Não, prova sem esgotar o edital? Como é que é isso? nunca esgotei edital. Nunca esgotei edital. Perfeito. Dois motivos. Vamos lá. Primeira coisa, na verdade, quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi distribuir currículo para tudo. Então, eu cheguei da Uhum. aula de inglês na Wizard, né? Eu tenho um Uhum. orgulho enorme de falar isso. Eu fui professor de inglês na Wizard lá do Meia, e antes de assumir a vaga de especialista, e eu tinha que me manter de alguma forma. Então, eu sempre trabalhei mesmo, eu dava aula para criança, Uhum. para adolescente, para adulto, já tinha de noite, de sábados e tal. Então, assim, Uhum. coisas que não eram da minha área, eu fui assumindo. E no meu tempo que restava, eu sempre estudava, por isso que eu larguei os cursinhos para poder estudar mais concentrado. Eu tinha essa Uhum. visão de que os cursinhos não eram focados em edital, era Uhum. mais, era mais esses cursos regulares, né? Por Uhum. isso que eu não sou muito fã, assim, para quem não tem tempo, né? Como eu não tinha, de curso regular, né? Uhum. E eu pegava o edital, eu mesmo lia, e eu pensava assim, ó, o que eu sei da faculdade tá fresco aqui, porque eu tinha acabado de sair. Então, assim, Uhum. tá fresco aqui, né? Eu me formei, foi em março de 2013, o colei grau, né? Uhum. Então, e aí me formei com a turma de 2012, né? Então, estava fresco. Então, eu li o edital, se eu sabia aquela matéria, ou tinha uma noção mais ou menos do que aquela matéria seria, eu pulava, eu não estudava. E aí Nossa, eu que só estudava. frieza. Que ótimo isso. Isso é muito legal, porque a gente tem esse costume de ler, de achar que não sabe e ficar lendo o que sabe e deixa de estudar o que não sabe, porque não dá Eu tempo. começava pelo contrário. Olha Nunca que ouvi falar legal. disso. Não conheço essa lei. Ou que é isso aqui? Aí eu Tem a começava mínima estudando o que eu ideia não que sabia. eu vou falar sobre isso aqui. Aí você pegava e estudava. Exato. Eu estudava sempre marcando. A primeira coisa que eu fazia quando eu selecionava um concurso é pegava o edital, lia o edital e marcava de amarelo tudo que eu nunca tinha ouvido falar, todas as leis que eu não sabia, ou assuntos que eu pensava assim, ó, isso aqui eu não tenho domínio nenhum. E aí eu estudava por eles e eticando eles. E aí Olha só a dica aí, hein, gente? Olha a era dica, raro eu tá? estudar coisas já que eu já sabia, entendeu? Uhum. Porque era muito Perfeito. rápido. Eu lembro que a prova do NPI foi tipo umas 2 semanas antes, aí logo depois para a DNP. Então Uhum. tinha produção rápida. E eu tinha a prova do TRT depois. Então, Uhum. assim, eu estudava realmente só os tópicos. E, assim, o mais engraçado é que caía exatamente as partes que eu não sabia e que eu acho que ninguém sabia. Porque são É isso que específicas. fazia a diferença também, né? Provavelmente isso que fez a diferença, né? Provavelmente não foi o que fez a diferença, né? Sim, eu consegui uma pontuação bem alta foi a prova da CESP, tanto no NPI quanto da prova da NP. Teve segunda fase, uma segunda fase discursiva, e depois teve o curso de formação. Mas então, no NPI e na NP, eles tinham aquele negócio de uma anula a outra, né? Sei. Assim, eu marco tudo. Eu marquei tudo. Eu falei assim, Sério. 50% de chance, eu vou marcar tudo. Foi a minha escolha. Na Porque DPU, também foi era teste. certo, errado e sem resposta. É essa estrutura, Isso, né? Ah, isso. entendi. E aí, se você errasse, você perdia, acho que 2 pontos ou 1 ponto. Se Uhum. errasse Uma duas, né? errada anula uma certa ou uma errada anula duas Isso, certas, sei. isso. Mas eu marquei todas, entendeu? E aí, eu fiz essa mesma estratégia na DPU, e na DPU eu consegui o primeiro lugar na primeira fase, com essa estratégia.
Porque o que acontece? Eu não sei se eu me dou bem com a banca, eu me dava bem. Não, me dou bem ainda com a banca CESP, porque a CESP é uma banca que cobra muita doutrina, muita jurisprudência, é uma banca muito aprofundada. Uhum, Então, isso me facilitou porque eu consegui usar minha bagagem da faculdade, que eu estudava muito para isso. Eu acho que eu aproveitei uhum, bem a faculdade para estudo. E eu não tinha muito isso. E as leis secas que caíram, digamos assim, na CESP, eu tinha lido na semana, que eram essas leis uhum. de petróleo, lei de direito de propriedade industrial, que aí eu não tinha noção, porque passou rapidamente na faculdade, né? É, E aí eu ninguém li na tem. semana. E quando caiu a lei seca, eu falei, gente, isso aqui eu sei, entende? Uhum. Mas aí caiu o inglês, que eu dominava, e informática era. Não, informática eu chutava. Caíam 4 de informáticas, eu acho, eu chutava. Então, deixa eu te Porque fazer era. uma pergunta. Você não perdeu tempo com informática, que era uma matéria que você tinham poucas questões, então você fez escolhas trágicas, né? Ó, Sim, optei por eram não. 4 questões de informática, eu falei, não vai determinar minha aprovação, não, Uhum. mas não vou me focar nisso. E eu não estudava informática, Perfeito, entendeu? então. Então a gente tá. Eu tô tentando, gente, extrair do Lucas todas as informações assim importantes para ver se realmente foi o que a gente tinha falado no início da live. Cada um tem um método e às vezes um detalhezinho que o Lucas vai falar aqui vai fazer a diferença na sua vida. Então ele falou aqui que o edital, ele lia o edital inteiro e marcava o que não sabia. Ó, isso aqui eu não sei, vou estudar. Isso aqui eu não sei, vou estudar. Perfeito, perfeito. E eu também Muito bom. percebia pelo edital, Luana, que tinha uma preferência da banca, porque conforme as leis se batiam, você via que as leis citadas tinham um direcionamento de estudo. Então tinha coisas que Uhum, era meio assim, óbvio que isso aqui vai cair, porque eles estão citando muitas coisas repetidas, digamos assim, muitos entendi. assuntos similares. Então, como Uhum. que não vai cair esse assunto que está muito similar? Entende? Como se Uhum. fosse um pouco mais abrangente Uma e indo análise do edital especificando. mesmo. Entendi, Isso. entendi. E principalmente os concursos que têm outras fases, prova oral, fase discursiva, é importante porque tem sorteio de pontos. Então, a probabilidade daquela questão que está se repetindo em vários pontos ser cobrada é muito grande também, né? Então, você tem que já ir estudando aquilo ali, né, Lucas? Sim, eu repeti a mesma técnica na minha prova oral, que foi na defensoria da União, da Pública da União, você Uhum, sorteia na hora e você faz a prova na hora. Eu prefiro uhum, porque você vai no susto, entendeu? Mas na magistratura você tem um dia antes de sorteio de ponto. Então eu uhum, virei o dia, não consegui dormir de jeito nenhum, virei, fui assim, fui mega, não conseguia dormir, não ia tomar remédio para dormir, falei, cara, vou virar, já sei, uhum, fui estudando. E aí eu comecei pelos pontos que eu tinha menos domínio. E basicamente eu estudei humanística, que caíram no TR3, era um desembargador, Daniel, que é um colega muito queridíssimo, e ele sabe muito, muito, muito mesmo. Então, assim, ele colocava uns tópicos no edital que não se achava em nenhum livro. Então, só tinha o Google mesmo para a gente tentar entender da onde que vinha para aquilo conseguir dar uma rascunhada ali, falar alguma para coisa, né? tentar falar alguma coisa caso perguntasse, né? E na hora Uhum, sempre, eu sempre busquei, eu já vi, assim, eu não vou falar quem, para não ficar apontando o dedo, mas existe professor que fala assim, tem que decorar, tem que decorar, tem que decorar. Gente, eu sou contra essa técnica, porque não foi a que eu segui e não foi a que deu certo para mim. Eu uhum, sou a favor da técnica de entender a, a lógica da lei e a lógica da jurisprudência. Porque uhum, eu acho que, para mim, facilitava a memorização do assunto quando uhum, eu entendia a lógica por trás daquele julgado, quando eu entendia a uhum, lógica por trás daquela determinação da lei, sabendo que a uhum. lei também tem coisas ilógicas, porque pode vir da vontade do legislador, ok, mas Contra-intuitivo, tem muita coisa contra-intuitiva também, né? sim, sim. E aí, saber então que decorar, porque é voluntário, mas o que dava para entender, eu tentava entender. Por quê? Porque muita coisa que cai em prova oral em segunda fase, e a discursiva é o que mais corta na magistratura, não é a Uhum, sentença, é a discursiva, é. eles vai cair um caso concreto e as pessoas não sabem raciocinar sobre o caso concreto. E o que mais me preocupa são as pessoas serem aprovadas e chegarem aqui na magistratura e ver como é uma coisa louca. Que vai vir caso louco para você e não vai estar na jurisprudência, não vai estar na lei. E se você não aprender desde cedo a raciocinar com os institutos jurídicos de várias categorias e tentar dar uma solução ali para o caso, você não vai ser um profissional completo. Então, acho que as bancas vêm
sabendo disso e vem nesse take de tentar botar um caso concreto ali e resolve. Então, raciocina. Quer ver mais o raciocínio, mais a argumentação do que decorado, sabe? Tá fugindo Entendi. desses concurseiro. Então, eu acho que talvez essa mudança ajude que... Eu não sei se tem estatística disso, mas a maior parte das pessoas que eu vejo sendo aprovadas, dos meus colegas dos concursos, trabalhavam. Então, assim, por que essa pessoa que trabalha passa talvez mais fácil, de repente? Tem a questão de não ter a pressão, né? Tem a questão Uhum. de trabalhar com coisas que já caem também no concurso, de já ter uma familiaridade, né? Por exemplo, direito Uhum. econômico e direito ambiental é uma coisa que eu não estudava, que eu já sabia. Então, quando Uhum. caía, eu sabia que eu ia manjar muito, né? Mas também o fato de você ter que raciocinar no seu trabalho, casos concretos. Então, você já está acostumado a ter que pensar, raciocinar sobre o enunciado jurídico, sobre aquela lei, sobre proposição, entendeu? Uhum. Muitas vezes temos entendimentos jurisprudenciais contrários à letra da lei, entendeu? É. E aí, Eu vejo muitos assessores passando, muitos secretários passando justamente por isso, né? Você tem a pessoa que já trabalha tem um raciocínio que vai ser levado depois para a prática, sim, que vai ser necessário, né? Vai ser super vai, necessário levar vai ser para a necessário. prática. Vai sim. Lucas, deixa eu fazer uma pergunta. É, em algum momento você já pensou que não passaria? Claro, Mas assim, claro. real mesmo. Não, porque tem aqueles momentos que você pensa que não passaria, mas você não acredita muito em você. Mas assim, aquele real. Aí eu vou falar agora de defensoria pública e para juiz. Ah, Porque eu entendi que assim, o teu concurso, o primeiro, que é para eu analista, tô fazendo foi defensoria. tudo meio que no susto ali. Foi meio que até irracional, né? Não, eu preciso passar, preciso passar, Nossa, preciso passar. A partir do momento que você já é concursado, você foi para outras áreas. Não, vou fazer defensor público, vou fazer para sim. juiz. E aí, em algum momento, você falou: não, eu já estou aqui, já tenho meu cargo, não sei se isso é para mim. Em algum momento, você Não, realmente acreditou que não iria passar? Ou sim. não? E aí, deixa eu falar uma coisa que eu acho que eu errei e que eu não faria de novo se eu pudesse. Na época, eu só estava na defensoria e eu acho que tem dois cargos que são diferenciados no estudo de concursos, que é a defensoria e a galera de delegado. Por quê? Porque das pessoas que eu conheço, elas batem muito no negócio de vocação. Então, Uhum. você tem que sentir aquela vocação, porque se você não sentir a vocação, você sofre um bullyingzinho aí dos outros concurseiros que fazem prova de outros cargos, Aham. sabe? Então, assim, tem aquilo de você só pode fazer defensoria, você só pode fazer delegado. E eu via isso muito com os meus amigos. Então, na época, eu me inscrevi para o concurso da AGU, que também era Banca CESP, e para o concurso da PJFN, que foi acho que em 2015. Acho que foi em 2015. Só que eu estava na última fase discursiva da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E aí Uhum. a prova não coincidia, era finais de semanas antigos, só que eu me senti traindo a minha vocação de ser defensor. Inclusive, muita gente falou isso e acabei não indo fazer a prova. Entendeu? Sendo que poderia, eu acho que o concurso te escolhe. Então, hoje eu teria ido fazer essa prova. De repente, eu teria mudado. Assim, eu acho que, na verdade, no final, aconteceu como deveria acontecer, porque eu acho que Deus também Uhum. acredita muito nisso, de que Deus vai guiando os nossos caminhos. Eu acho que eu poderia ter uma trajetória totalmente diferente, Uhum. profissional, mas eu recomendaria fazer todas as provas, só que ter um foco. Porque eu posso estudar para defensoria e fazer uma prova de promotoria. É óbvio que é muito mais difícil passar, porque em penal provavelmente você vai errar tudo, porque a resposta Aham. certa na defensoria é errada na promotoria. Mas, É. assim, não custa nada você fazer uma prova se você não for desfocar o estudo. E na época eu Uhum. senti isso um negócio de vocação. Então, conforme eu fui perdendo essa ideia de que, gente, calma, eu preciso. É porque eu já tinha também um emprego, né? Eu falei assim, então, esse negócio de vocação acho que atrapalha. Acho que vocação a pessoa tem que sentir quando entra. Perfeito, Entendeu? perfeito, perfeito. Atrapalha mesmo. Vou fazer até um parênteses aqui, que eu sempre quis ser juíza e hoje eu tô numa prova oral de cartório que eu nunca imaginei na vida. Todo mundo fala assim: ah, você é louca. Você quer ser rico ou quer ser juíza? Não, eu quero ser juiz, quero ser juíza. Você romantiza o cargo e Uhum. realmente, aí eu chego à conclusão de que no seu estado você tem que fazer todos os concursos. Ponto. Por causa da experiência, né? É claro que depois você acaba ficando com dificuldade de algumas questões. Eu já reprovei numa discursiva de promotor, que eu não faço, mas fiz no Rio.
Eu e a Liz, não sei se a Liz está aí, tô vendo, que a Liz agora é defensora daqui do Rio, e a gente saiu da prova assim, juntas. Nossa, eu coloquei nulidade de algibeira, eu mandei anular, a gente feliz da vida, porque a gente achou assim, promotor, você vai com a cabeça do promotor. E a gente se tomou pau nessa discursiva. Mas essa questão, mas poderia ter rolado. Se a gente fosse minimamente técnica, a gente teria avançado nas questões. Então, eu acho interessante você tocar nesse ponto, Lucas. Gente, não romantiza cargo. Vocês estudam direito. Ponto. Estuda direito. Né? Quando chegar, se aproximar da prova, pega aquelas matérias que mais destoam muito do cargo para qual você sempre estudou e dá uma focada. Mas no Estado, né, Lucas, faz tudo. Praticamente. Isso. Tudo que envolve direito, a experiência. Nisso que você falou de nulidade algibeira, eu já pensei logo nas discursivas, uma dica que para a galera, porque Fala. E assim, eu basicamente minha vida era trabalhar e estudar. Na época era isso. E aí eu achava, quando eu ia fazer uma discursiva, pelo em ovo. Você ficar catando, achar que a banca está querendo acabar com você e que tem uma pegadinha em toda discursiva. E a discursiva é mega básica, mega fácil, e você tá ali falando, querendo se mostrar, falando de um monte de outras coisas que aí você acaba fugindo do assunto e não passando. Então, assim, cuidado com isso, porque às vezes está fácil mesmo, é você que está preparado. E aí você acaba naquela baixa autoestima achando assim, não, isso aqui tá muito fácil, eles querem saber outra coisa. Aí você foge do assunto. Então, cuidado com discursiva, gente. Porque discursiva que por exemplo, tinha respostas que era assim, qual é o recurso? É agravo de instrumento. Entendeu? Então você fala, não. Não é agravo de instrumento. Sabe? Você fica matutando, não ia cair isso, não ia cair isso. Às vezes cai coisa fácil, assim. E deixa eu te fazer uma pergunta, Lucas, já que você falou em discursiva. Eu tinha seguido um roteiro aqui, mas a conversa tá indo assim de um jeito tão bom que eu tô só olho aqui. Não, maravilhoso. Não, maravilhoso. Eu amo isso. Porque eu vou pegando gancho. Discursiva. Tem gente aqui que eu já vi aqui que já fez discursiva, que já reprovou em discursiva. Queria que você falasse uma coisa. Você tinha alguma técnica para responder discursiva? Por exemplo, não, Lona, eu olhava discursiva e eu pensava... me fala aí, você tinha alguma técnica para responder discursiva? Eu não vou ficar aqui falando, tem que falar você. Então, na verdade, dependendo do espaço, se fosse, por exemplo, 30 linhas, eu fazia uma introdução de 2 linhas e já respondia. E introdução aí, sobre o Instituto? Não, sobre o que fosse. Por exemplo, sei lá, se perguntasse sobre, não igual a prova oral, mas assim, uma introdução básica, assim, tentando jogar algum tipo de localizar onde que estava ali o do ramo, onde que estava o instituto. Pode ser o instituto, se fosse o instituto, Entendi. ou, enfim, um caso concreto sobre aquilo. Enfim, eu gostava de chamar uma atenção com a introdução, mas sim pouca. E aí eu respondia de cara e depois eu tentava incrementar com exemplos. Quando era um espaço pequeno, assim, por exemplo, na Defensoria Pública do Rio eram 8 linhas, eu fazia quase que uma ementa. Era uma coisa bem direta, sim, não sei o quê, e eu tentava tirar os conectivos. Então, assim, cada prova você tem a PGA do Rio, que acho que reabriu agora, acho que tem uma galera inscrita de novo, a PGA do Rio, ela vai nessa vibe, ela tem pouca linha, então, e são muitas perguntas, então, assim, você vai direto ao ponto, não fica elucubrando, não. Agora, por exemplo, nas discursivas de magistratura, que teve no TJ São Paulo, por exemplo, que eram 4 folhas, aí, meu querido, aí o que me ajudou, eu acho que foi o meu mestrado. Eu falo que eu não me arrependo de ter feito mestrado, porque eu escrevi tanto artigo, eu escrevi minha tese, eu escrevi tanta coisa, que eu aprendi a escrever muito sem ficar superficial, sem parecer que está enchendo linguiça, digamos assim. Entendi. Você tem 4 páginas, e você ocupar com um tema, por exemplo, fale de neoconstitucionalismo, toma 4 páginas aí, e você não ficar repetindo, você tem que ter, além do conhecimento, um jeito de escrita que impressiona. Né? Um jeito de escrita fluido, claro, conciso, né? E ao mesmo tempo, eu acho que o mestrado e essa prática de escrever, eu acho que foi a prática de escrever, me deu uma prática de introdução, desenvolvimento, conclusão, ideias, linkar ideias, que eu ganhava nesses artigos, e na pós-graduação também, fazendo a monografia e tal,
você ganha muito essa prática fazendo. Então, acho que o treinamento de escrita, nos pareceres também que eu trabalhava, nas notas técnicas que eu Uhum. redia, eu tinha que linkar as ideias, então isso me ajudava muito na discursiva. Então, para mim, a discursiva não era o maior O maior obstáculo. problema. O meu problema eram sentenças mesmo. Então, gente, é só sintetizar aqui. Discursiva você tem que olhar. Se forem poucas linhas, ementa. Porque você nunca sabe o que vem no espelho. Ponto. Estão Isso. perguntando aqui onde você fez seu mestrado. Vou anotar a pergunta que no final ele vai responder. Onde você fez o mestrado? Qual área? Pode deixar, tá anotadinho aqui. O que acontece? Então, se forem poucas linhas, ementa, porque você não sabe o que vem no espelho, então você tem que encher ali para o examinador ver que você sabe. Se for uma prova com muitas linhas, vai primeiro ali situar no tema, dá a resposta do examinador, né, Lucas, que você falou, e Uhum. depois você Sim. vai com exemplos ali para poder dar uma enriquecida. É isso? Isso Então aí. tá. Estou Depois. tentando extrair do Lucas aqui o caminho aqui para a gente. Quem tiver com dificuldade na prova discursiva. Oi? Eu reprovei na Defensoria do Paraná porque eu deixei uma em branco. Uma discursiva inteira em branco, porque não deu tempo de eu fazer. Porque eu não fiz essa técnica. Ainda tem isso, Cuidado com o gente. perfeccionismo, gente. Cuidado com o perfeccionismo. Cuidado, cuidado, cuidado. Entendeu? E Você outra coisa, fazia não sabe tudo. simulado. Você sabia fazer simulado antes? Porque eu tô te fazendo essa Fazia, pergunta porque veio por causa do tempo, né? Porque o tempo é fazia, importante. Você fazia simulado. Com qual fazia frequência? Como é que também. é? A Liz aí, ó, acabei de falar. Liz, falei de você ainda agora aqui. É, não, Diga maravilhosa, defensora aqui do Rio. É, então, Lucas, até me perdi ah, aqui, que a Luiz entrou. não, eu fazia simulado. Fazer Olha, simulado. eu fazia simulado no hábito meu semanal. Eu fazia um simulado de. Eu pegava, por exemplo, todas as últimas provas, isso desde o Uhum, vestibular, ia e uhum, fazia. Então, eu uhum, treinava ali todas as. Via o jeito de escrever. Só que eu acho que o perfeccionismo me atrapalhou, porque você sabe. Isso que é o difícil. Às vezes você não. Você sabe o assunto todo da prova, só que você uhum. sabe tanto que você quer, tipo assim, perfeitinho. E na verdade você esquece do tempo. Às vezes são 4 horas ali. Então, eu já deixei de terminar a sentença e Uhum. reprovar por causa disso. Eu já deixei de. Como nessa Defensoria do Paraná, que eu deixei de fazer uma questão porque eu queria escrever o máximo, aproveitar todas as linhas. O ideal Uhum. mesmo é vocês responderem logo direto, deixar um espaço em branco e, se der tempo, voltar com os exemplos, voltar enriquecendo mais o diferencial da chapa final. Mas não precisa preencher todas as linhas necessariamente só porque você consegue, né? Responde e Uhum. vai para a E próxima. vai para a próxima. Isso. Perfeito, Porque perfeito. senão não dá Então, tempo. assim, quem está na discursiva aí, adote essa estratégia. Lucas está falando. Eu também já perdi em São Paulo porque não consegui responder. Reprovei por 4 décimos numa discursiva porque o cara falou, larga a caneta. E era uma que eu sabia. Mas eu perdi tanto tempo numa que Exatamente. eu não sabia, eu tive que Uhum. largar a caneta e 4 décimos aí. E eu tinha ido bem nas sentenças, então tem isso também. Então, quem está na discursiva aí, Lucas falou, olha, sabe a resposta, entrega a resposta para o examinador, passa para Isso. outra, depois você volta, mas A tem que minha ideia, responder. gente, deixa o seu ego, de tipo assim, nossa, eu sei pra caraca, estudei muito esse assunto, eu vou esculachar essa resposta. Deixa o seu ego sair e faz a prova. Depois deixa o ego vir, aí você mostra o Friamente, né, diferencial. Lucas? Friamente. Friamente, né? Essa resposta. Friamente. Isso aqui já respondeu, beleza. Ah, mas eu sei 30 mil outras coisas desse assunto que vai surpreender o examinador. Se der tempo, você coloca. Ponto. Entendeu? Porque geralmente não dá tempo. Não dá tempo. Entendeu? Não dá. E simulado você fazia com que frequência? Adotava algum curso que você indica? O que você acha? Então, eu falo que eu não vou indicar curso porque não estão me patrocinando, né? Então não vou Ah, indicar. Mas tá assim, bom. tem mais brincadeira, mas assim, tem um que eu preciso indicar, porque esse curso assim, eu não conheço o Caio, mas queria conhecê-lo pessoalmente, mas assim, do meu coração esse curso, porque esse curso me acompanhou da Defensoria Pública do Rio até o TRF3. E foi um curso que eu sempre fiz, e foi um curso que eu sempre achei de qualidade, que é o curso SEI. Então, eu fazia os simulados do curso SEI, entendeu? Perfeito. Então anotem a dica aí. Eu vou anotar também, porque eu nunca fiz um simulado do curso SEI. Então eu vou Gente, o anotar curso SEI é aqui. maravilhoso.
Inclusive, eu acho que na época só tinha ele, na época da defensoria. Ah, Aí eu é? conheci pela defensoria, aham, conheci pela Ah, então. defensoria, e aí eu fiz e foi maravilhoso. E aí me acompanhou até o TRF3. E ele acertou a sentença, se não me engano, do TRF3. Opa, que tem Da isso também, né, criminal. Lucas? É isso que eu ia te falar, a sorte. Aham. Claro que quanto mais você estuda, menos você conta com a sorte. Isso é óbvio, É, né? deixar É aqui, se o claro. Caio quiser me chamar, né, Caio, por favor. Sou fã. A Lisa aqui, ó, tá falando, amo o SEI, a Bia também tá falando do SEI, então anotem aí a dica do SEI, vamos investigar Isso aí isso. é muito bom. É. Ai, que bom. É, sorte, fator sorte. Ó, Muita gente fala que, poxa, eu não tenho sorte, tem outros que já acham que o outro teve mais sorte. Fala pra mim um pouquinho, se você acha que nessa trajetória você teve o fator sorte que te ajudou, igual você falou agora aqui, que a sentença teve sentença, claro que, por isso que eu falo, o fator sorte, quanto mais você estuda, menos você conta com a sorte, porque você só teve a sentença ali do TRF3 porque você estudou, ponto. Mas conta um pouquinho aí, o que você acha da sorte nos concursos? então, aqui vou jogar uma coisa meio polêmica, então. Eu Opa! acho que no meu caso, vou falar por mim, então, no meu caso, a frase quanto mais estuda, você tem mais sorte, não necessariamente se aplica. Por quê? Hum. Porque os concursos que eram o meu foco, que eu estudava muito, eu reprovei em todos eles. Porque eu estava extremamente nervoso na hora da prova. Eu não, meu emocional não estava muito bem controlado, porque eu sabia o quanto eu tinha me dedicado, o quanto eu queria aquilo e o quanto eu estava preparado. E ao mesmo tempo, porque batia esse perfeccionismo, porque eu não achava as provas difíceis, mas eu não conseguia terminá-las a tempo. Ou então eu ficava meio prolixo e ficava desandando de assuntos que eram muito mais profundos, mas que não era o que ele estava querendo, só que eu queria mostrar que eu estudei. Porque eu falei, gente, Gostei os pra primeiros. caramba, deixa eu escrever aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Ainda mais quando não tinha linha. Tipo, a defensoria você ganhava ao máximo, podia de ao máximo. Então eu ficava Aham. querendo botar ao máximo. E nos concursos que eu queria, assim, o cargo eu queria, mas estava numa época difícil da minha vida, e aí então eu não podia estudar tão forte, foram os concursos que eu acabei passando, porque eu ia para a prova assim, olha, eu estou com o meu estudo regular, eu estou estudando sim, não é uma coisa que eu, tipo, não tô, Lucas não estudou e passou sem estudar, não estou falando isso, eu estudava regularmente, óbvio, sempre estudei. Aham. Só que eu não estava numa fase que eu estava muito focado. Então, por exemplo, nessa época eu estava focado eu estava comprando casa, estava fazendo obra na minha casa, eu estava fazendo mestrado. Aí foi quando eu passei na DPU. Então, assim, e Conhecimento fiquei muito. acumulado, né? Foi meu conhecimento acumulado e eu fui pra prova, assim, É. eu quase perdi a prova. Eu cheguei assim, foi um dos últimos fechando o portão. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, agora eu vou focar na DPU. E aí foquei, aí sim eu estudei. Então, nas outras partes da prova, eu fiquei muito mais nervoso. Tanto que meu rendimento na discursiva foi bem pior do que a primeira fase. Porque eu já estava muito nervoso, já estava assim, ainda mais aquela pressão do primeiro lugar, que você, assim, que eu senti de tipo assim, se você for primeiro lugar, você tem que passar, você vai passar. Então, Aham. eu me deixei nervoso e eu quase fiquei numa discursiva. Quase fiquei numa discursiva. Então, eu fiquei bem mais nervoso. Então, eu acho que o emocional conta muito, entendeu? Uhum. Então, no 3, o que aconteceu? Eu estava na Defensoria Pública da União, lá em Cascavel, e aí eu tinha outros dois defensores, colegas meus, que trabalhavam lá. Aí um tinha Uhum. se machucado na Espanha e estava de licença por uns meses, e o outro estava, acho que, de férias. Então, eu estava fazendo a vistoria da penitenciária de Catanduvas, estava Trabalhando pra fazendo, cacete. Catanduvas tava só. fazendo a audiência dos três, os recursos dos Aham. três, os peças dos três, e estava administrando a unidade. Então, assim, eu estava numa estafa de trabalho enorme. Então, quando eu fui fazer a prova, eu, não, eu estava estudando, mas eu não estava naquela cobrança de passar. Porque eu falei assim, Uhum. eu tinha noção assim, ó, eu estou vindo, mas eu não estou exatamente preparado Uhum. como outros candidatos devem estar, né? E aí passei, porque eu estava muito mais calmo. E no Uhum. TRF2, eu estudei a banca inteira, sabia de tudo, de cor, e aí não terminei minha sentença, entendeu? Ó, Porque eu tá vendo? queria esculachar a sentença, assim, que era sequestro internacional de crianças, eu sabia muito do Foi assunto, eu o falei assim, último não, TRF. Foi o último TRF, Sequestro foi Internacional o de Crianças. último, foi Foi o o último. último. Foi o último.
Então é isso. Eu acho que os concursos que eu não foquei foram os que eu passei. Por isso que eu acho que o concurso escolhe e eu acho que o Uhum. emocional é 100% da prova. Eu Tá acho vendo? que o emocional conta muito, sabia? Uhum. A Elaine, acho que tá aí na live, eu não consigo ver as pessoas que estão, né? Elas vão entrando, eu só ela tá aí, uma pessoa maravilhosa para falar sobre emocional, que é a minha psicóloga. Ela entrou aí na live, que realmente o Uhum. emocional conta muito, né, Lucas? Sim. Não romantizar o cargo. E é complicado porque a gente que estuda para concurso, e eu gosto muito de humanizar isso, e a gente sofre muito, né? Essa é a Sofre. verdade. As pessoas não entendem. As pessoas acham assim, nossa, quem está de fora acha que eles adoram estudar. Realmente, a gente gosta de estudar, mas a gente É isso que eu ia sofre falar, eu gosto. eu também gosto de É, mas não é estudar. toda a matéria, né? Oi? Não é toda a matéria, não Não é é da toda a forma que matéria, você mas eu falo que fala. a gente sofre porque você. Tem dias que você já. Aí eu vou fazer outra pergunta aqui. Teve dias que você falou, não quero estudar, não tô afim de estudar, mas eu tenho que estudar. É isso. Sim. E o que você E tem fazia, dias Lucas? que eu estudei e dias que eu me permiti não estudar. Entendeu? Hum, Esses 2 dias. Tinha dias que eu falava, olha, a disciplina vai ter que vir aqui, e aí eu ia para o CCBB lá no Rio estudar, ficava sábado, domingo o dia inteiro. maravilhosa, conheço a biblioteca, já fui muito para Conhece, né? lá. Então, Silêncio eu ia muito total. porque eu falava assim, gente, eu não tô com vontade nenhuma de estudar. E aí eu ficava vendo os colegas estudando e eu ficava vendo que a galera não saía num sábado de noite, 9 da noite, que era o horário que fechava, tinha Uhum, umas 15 pessoas à minha volta estudando o mesmo material de direito. Você vai ver que só tem gente do direito, que é o concurseiro. E aí uhum. eu ficava assim, gente, os meus concorrentes estão aqui. Então aquela É, pressão me estimulava, que eu ficava assim, não, se eles estão até é. as 9, eu vou ficar até as 9 também. É isso aí. Quem é Entendeu? do Rio aí, depois que acabar a pandemia, Biblioteca CCBB, recomendo. O Lucas também recomenda. E era do lado do meu trabalho, então eu ia direto. Acabou meu trabalho, eu ia direto Uhum. pra lá. Entendeu? Era muito bom ali. E eu acho que isso que me ajudava nos dias de não disciplina. Mas tinha dias que eu tinha que reconhecer meu cansaço e eu falava, não, trabalhei muito essa semana, vou me dar uma folga de uma semana, né? Tipo, sem desistir, mas descansar. Então eu não Sem culpa, conseguia né, Lucas? ir sem culpa. Eu, tipo assim, não, ia com culpa mesmo, Luana, pra É. mandar a real. Ia com culpa mesmo, achava que eu devia estar estudando, ia com culpa, mas eu sabia Uhum. que eu tinha que viajar, ou passear, ou sair, ou ver uma TV, enfim. Aí eu tinha o meu lazer ali que me recuperava depois. Entendi. Tratamento psicológico, você fez? Fiz terapia. Fez terapia, perfeito. Anota Fiz, aí, gente. Terapia é importante, então, né, fiz Lucas? terapia esse processo todo. Não sei É, se porque não, não muita gente tem concluí. preconceito com terapia. Eu tinha preconceito com terapia. Eu E tinha muito tem, preconceito com terapia. mas, Eu gente, a gente tinha. faz terapia para lidar com quem não faz terapia, porque é uma É, coisa de louco. Entendeu? exatamente. E outra Exatamente. coisa, você vai, cara que é gravar estrada vai ter que gerir equipe. Por exemplo, eu agora peguei uma titularidade. Então, assim, você tem que gerir equipe. Gerir equipe é você lidar com diversidade de pessoas. Se você Uhum. não souber não pessoalizar as coisas que as pessoas falam e não ter uma maturidade emocional, fica muito difícil. Não estou falando que eu Uhum. sou master nisso, não, pelo contrário, eu já estou aprendendo muito. Esse último ano tem sido um ano de aprendizado para mim. Eu acho que tem sido um ano muito duro para mim, mas tem sido um ano muito de aprendizado. Uhum. Mas terapia é essencial para você lidar com quem não faz terapia e com quem não tem essa noção. Quer dizer, qualquer briga ou problema fala muito mais das inseguranças da pessoa do que de você em si, entende? Uhum. Então, também que, por exemplo, essas juizites, assim, da pessoa, o juiz que grita, que manda prender na audiência por qualquer coisa, ou que se exalta, geralmente ele está inseguro. Então, por exemplo, eu sei que, do jeito que eu vou me portar, eu sei que pela minha idade, pela minha aparência, as pessoas já pensam assim, não tem experiência, tem gente que pensa assim. Claro. E aí você tem que se colocar de forma educada, de forma cordial na audiência, né? Então você tem que Uhum. ser firme, mas educado, você tem que ter o controle ali. Então acho que Uhum. isso você aprende senão você vai ficar estressado, né? Você vai lidar com um preso que Uhum. vai te ameaçar, por exemplo, a defensoria, vai sofrer uma ameaça ali implícita. Se você não souber lidar com isso, administrar isso, você não vai se manter, entendeu? Uhum. Não vai se manter Então a terapia, na verdade, é para a vida. É para época na de vida. concurso
E depois também para você, quando você estiver lá no cargo, também conseguir administrar, né? Então, para Nossa, quem está depois eu acho que eu vou estudando para intensificar. é o que a Sim. gente fala, né? Depois da prova, foi no iniciozinho que a gente tinha comentado que o Lucas, para quem entrou aí depois, o Lucas estava trabalhando hoje. Então, para quem pensa que depois que você vira juiz você não trabalha, você trabalha sim, sábado, domingo e... Gente, eu acho que todos os meus amigos do concurso devem estar trabalhando, porque a gente está num mutirão bizarro. A gente tem que fazer Então, tipo, uma meta de uma coisa louca. Quem acha que, que depois fica tranquilo, não é bem assim, não, gente. trabalha e tem que Porque fazer terapia. para tratar ansiedade. Sim, é meta atrás de meta. Judiciário, assim, é meta, meta, meta. Meta, meta, meta. Olha, gente, o Lucas já falou aqui pra mim do edital que ele estudava o edital era sempre, ele marcava o que ele não sabia, e aí que ele estudava, e só depois que ele ia para as matérias ali que ele já sabia. Então, essa confiança também eu acho importante, essa frieza também, eu acho muito importante. A gente aprendeu aqui que tem que ter frieza para poder estudar aquilo ali que você não gosta, aquilo que você não sabe, e ter frieza para entender que aquilo que você tem uma noção, você vai dar conta. O que vier, você vai dar conta, né, Lucas? Isso aí. Discursiva, o Lucas deu também dicas de discursiva. Quem entrou depois, assiste a live. Discursiva que tem poucas linhas, discursivas que tem muitas linhas. E a prova oral, Lucas. Ah, é minha preferida. É minha Ai, meu preferida. Deus. Por Conte. quê? Eu gosto. Você treinou comigo lá na Rogério. A gente se conheceu na Rogéria Guida, na verdade, né? É, Então, você estava treinando para de cartório do Rio e eu estava treinando para isso. magistratura. Então, Exatamente. é, Não, eu preciso fazer um parênteses. Eu comecei a treinar com o Lucas, ele tem uns vídeos no canal do YouTube dele, vocês vejam lá, depois seguem também meu canal do YouTube, Registrando na Mente, que tem a prova oral dele da DPU no YouTube, tem também da Rogéria Guida, e ele é um tem. monstro. Eu comecei a treinar com ele, eu falei, gente, esse menino, nossa, caramba, ele é muito bom, ele é muito bom, e aí eu gosto de gente boa, né? Obrigado, Bruno, pelo elogio. Eu agradeço muito. Mas, de verdade, assim, é porque eu sempre sempre gostei de falar. Eu tinha que Uhum, representar em reuniões, né, na Agência Nacional do Petróleo, na defensoria eu tinha que fazer sustentação oral, eu tinha que fazer alegações penais orais, eu tinha que, enfim, defender o réu, conversar com o réu. Então, você meio que no trabalho você perde a vergonha, sabe? Porque você se lida com situações tão problemáticas, digamos assim, que falar em público é uma coisa do trabalho, sabe? Você uhum. tem que você fazer uma Mas e o audiência pública. nervosismo da prova oral? Na hora, assim, ó, o Alex colocou aqui, ó. Alex Teixeira, prova oral é vida passando na sua frente em segundos. Alguém Então, colocou aqui, ó, Alex. cara, eu não sei com os outros, mas assim, comigo eu tava nervoso, tipo assim, antes, tipo, muito nervoso antes. Mas quando começa, é como se você. Pelo menos a minha sensação foi de que eu tinha saído do meu corpo, e tava assim, só o meu corpo respondendo as coisas assim no automático, Uhum. e passou assim. Eu acho que foi 1h30, eu acho que e passou pra mim como se fosse um segundo. Foi pá! E como é que Entendeu? foi sua preparação para a prova oral? Acho que tá muito. Sinopse. Só sinopse. Ah, Sinopse, sinopse. essa é uma pergunta. Que você estava caderno, sinopse, Não tinha livro? caderno. Não Não tinha tinha caderno porque caderno. eu quase fazia por cima. Então eu gosto muito de livro, eu sou fã de livro, eu acho que os livros já permitem a gente passar. Então eu Uhum. queria revisar. Prova oral é revisar e aí você bater o edital. Então eu comprei uma sinopse, eu lembro que eu tirei uma foto na época, fiz um bolão assim, e eu falei assim, vou ler Uhum. todas essas sinopses. E era uma leitura assim, esse tópico que eu já sei, vou pular. Vou pular, Sei vou muito passar. desse tópico, vou pular. Esse aqui eu não sei, vou dar uma lida melhor. E aí, na Uhum. véspera, eu li os grifos. Então, dos pontos. Nossa. Então, eu fiz uma malona de livro, levei pro hotel, Uhum. e aí eu peguei os livros, botei todos em cima da minha mesa, e aí eu fiquei lendo os grifos de todos os tópicos que iam cair. Entendeu? E aí isso me ajudou muito a revisar. Entendeu? Foi Perfeito. muito. Então a gente está com dica aí para a prova discursiva, não, para a prova objetiva. Mais ou menos, né? Porque a prova objetiva eu não perguntei para você se você Ah, fazia questões, se você lia lei seca, como é que é? fazia. Fazia Então, questões. a primeira fase não era a minha fase melhor, porque eu odiava ler lei seca. Então, eu Uhum, não lia lei seca, a não ser que fossem
assim, a lei seca, tipo aquelas leis pequenas, por exemplo, sabe, lei de exploração científica dos animais, que é uma lei pequena, que é uma lei que é Sim, rara. sim. Aí no edital eu pegava essas leis, ou leis estaduais, leis municipais, eu pegava essas leis e lia. Mas eu não Uhum. costumava gostar, então eu lia pela doutrina que meio que parafraseava a lei, né? É, Só que eu tinha que pegar, quem mora no Rio de Janeiro sabe, eu tinha que pegar o meu trabalho era na Candelária, no centro, e eu morava em uhum. Del Castilho. Então eu tinha que pegar aí mais ou menos uma meia hora de metrô. Então, durante o metrô, eu fazia no aplicativo do que concurso questão na ida e na volta. Então, por Lucas, dia, maravilhoso. eu fazia por dia umas 50, 60 questões no aplicativo. Do Porque eu jeito fazia que uma hora de dava, né? exercício. É. E aí, É, quando eu comecei a fazer isso, aí eu estourei nas primeiras fases. Foi o exercício. Porque eu li os comentários. Entendeu? Eu ia fazer entendo. exercício e li comentário. Então, eu acho que o Aham. que eu fiz, ele basta. Ele Eu acho que ele baixa. basta. É. Então, primeira fase, a dica aí da primeira fase, que é concursos basta, e faça quando der, né, Lucas? É no Sim. ônibus. A primeira fase aqui, no início da live, o Lucas falou que estudava, na época que ele trabalhava, que a mãe dele descobriu um câncer da mãe dele, ele se viu ali novo e tinha que dar conta do recado, tinha que arrumar um emprego e ele começou a estudar para concurso e ele estudava quando dava, né? E aí quando ele arrumou lá, quando ele passou, horário de almoço, vamos lá, vamos estudar. Então eu acho que para quem trabalha e quem eu não tenho tempo, arruma seu tempo, vai estudar de manhã, vai acordar mais uma hora antes. Ah, só dá para fazer 10 exercícios por dia, 20, 30, 40? Faça, porque faz a diferença, como ele falou agora. Ele fazia 50 exercícios por dia, e passava aí nas primeiras fases, nos primeiros lugares, enfim, é isso aí. E E me Lucas, elegeu, gente, porque depois eu tive que aceitar. Teve, na fase do TJ Santa Catarina, eu fui ler lei seca, só ler lei seca para testar. Falei, vou testar. E funciona. Só que é uma coisa chata, né? Mas tem que fazer. Eu acho que é uma coisa que eu tive que, com o tempo, aceitar como concurseiro, que eu teria que fazer atividades que eu não gostava. Então, isso é uma coisa que eu acho que talvez tenha me atrasado. Então, para vocês que não gostam de lei seca, aceitem que tem que ler sim e aceita que dói leiam. menos. Aceita que dói menos e já vai fazendo. Já vai Exatamente. fazendo, entendeu? É. O Perfeito. ideal que eu gostava era código comentado. Então, se você não gosta de ler lei seca, pega o código comentado, que aí você lê o artigo e já lê o comentário. Então, você já tem a lei com a doutrina ali, entendeu? Acho que Uhum. facilita um pouco essa raiva da lei seca, né? Facilita. Para Perfeito, mim, facilitou, perfeito, pelo menos. perfeito. Lucas, acho que já está terminando. Eu queria só tocar mais um assunto aqui, que aí sai um pouquinho da preparação. Então, o roteiro da aprovação do Lucas já está bem delineado aqui. Todo mundo só rever a live, anota as principais dicas, vê o que se adapta a você, teste, porque eu acho que também, para você ter o autoconhecimento, que foi o que o Lucas falou no início da live, você tem que se autoconhecer mesmo, só testando, né? Enfim. E pós-prova, agora eu tô saindo realmente do roteiro dos bastidores. Você fazia pós-prova, Lucas? Sem querer comprometer ninguém. Quem tá aí começando a vida de concurso vai ver que o concurseiro faz prova pensando no pós-prova. Pós-prova, você diz o quê? Sair para os restaurantes para conversar sobre a Sair para prova? restaurante, boate, o que você fazia depois da prova? Então, aí tá a Beatriz, a galera do Margens em Áudio, que me permite dizer, né, que eu ia pro pós-prova, né? Ó, Inclusive ninguém. o de Ah. Curitiba tá ali, de Floripa também, tá aí. A gente Aí, conheceu uma Bia. galera muito boa no pós-prova. Aí eu conheci a Bia lá também. Então, assim, pós-prova é muito bom. Agora, você tem que sentar perto da pessoa do pós-prova que seja parecida contigo. Vai ter aquele concurseiro que fica mega nervoso de discutir a prova. Eu gostava de discutir as questões. Então, eu sentava perto, eu já perguntava de cara, para ser delicado. Você gosta de discutir prova? Ah, não quero saber. Aí você mudava de lugar. Ah, você gosta de discutir prova? Aham. Eu gosto. Aí você senta aqui perto daquela pessoa e começa a discutir. Ah, mas naquela questão, o que você colocou, o que você quer. E aí depois Aham. isso muda o assunto total. Você fala de outros casos, fala da sua vida, cria amizade. Eu acho que isso que É, fica, entendeu? Eu fiz vários exatamente. amigos assim, entendeu? E aí esses foram Exatamente. passando, sabe? Depois que eu Aham. falei, muito incrível isso, você ver Você essa vai galera. torcendo, né? É, Vira uma grande família. Você vai torcendo com pessoas de todos os estados. É maravilhoso. é uma Maravilhoso. grande família, né? O Marcos e Ádio é isso, até hoje, né? É uma grande família ali. Eu acho que Exatamente. todo mundo se apoia ali, sabe?
28 segundos restantes. Ah, meu Deus. Lucas, fala pra mim onde você fez pós, que é a pergunta da colega aqui. Eu fiz três pós-graduações na Estácio, agora eu estou Pós fazendo não, mestrado. na Federal do Rio, em Políticas Públicas e Regulação. Ah, tá respondido. Liz, a sua pergunta também, só ver o áudio aí, o vídeo desde o início.